quando os primeiros jogos de luta em terceira dimensão começaram a sair no mercado de jogos, foi um estouro. Muitos títulos saíram nesse estilo. E entre desses muitos títulos, alguns se destacavam por ter alguma coisa de diferente ou de nova, no meio de muitos jogos que eram praticamente repetitivos. E um desses jogos saiu para o PlayStation 1, que foi o videogame que mais recebeu jogos de luta em 3D nessa época. E um desses que se destacou se chamava Soul Edge. Era um jogo de luta como todos os outros, mas ele tinha uma coisa em comum que chamou muita atenção do público. Era a utilização de armas brancas em todos os seus personagens. Eram facas, espadas, bastões e todo tipo de arma. Cada personagem tinha uma arma distinta. E isso era muito legal e completamente novo nesse estilo de luta. Pouco tempo depois, o Soul Edge se transformou em uma outra franquia de jogos chamada Soul Calibur. A história ficou muito maior, mais complexa e, é claro, como estreia, um videogame promissor na época que tinha acabado de sair, que foi o Dreamcast, teve a sua versão, a primeira versão de Soul Calibur, com ótimos gráficos impressionantes e uma jogabilidade sem igual. Depois disso, Soul Calibur foi lançado para vários consoles, não só o Dreamcast, como também teve para o PlayStation 2, para o GameCube, né? E com todos esses videogames, até mesmo para o Xbox, eles tiveram uma tradição em comum. Cada versão de Soul Calibur tinha um convidado especial que era vindo de uma outra franquia de jogos, como se fosse uma homenagem. Esse personagem era desbloqueável e você poderia jogar com aquele personagem favorito de alguma outra franquia. Vamos dar uma olhadinha nesses personagens. A primeira versão dele, para o Dreamcast, vinha com o personagem Yoshimitsu, como convidado especial do jogo Tekken. E com a morte do Dreamcast, a sequência Soul Calibur 2 foi lançada para outros consoles da sexta geração, como o Play 2, com o personagem Heihachi, também vindo de Tekken. A versão de Xbox vinha com o fantasmagórico Spawn, direto dos quadrinhos. E a versão de GameCube, e a mais adorada pelos nintendistas, vinha com o Link em pessoa. Nas continuações a seguir, tivemos muitos outros convidados, vindos de universos diferentes. E acabou até virando moda nos outros jogos de luta, virem com convidados especiais de outras franquias. E acreditem, teve ainda mais um jogo dessa franquia que se destacou, não por ser um jogo de luta revolucionário, mas ele se destacou exatamente por não ser de luta. E o jogo é muito bom, mas acreditem, infelizmente, não importa de quando foi, ou que jogo for, que foi muito bom e você não viu, passou batido. Por se tratar de um jogo muito bom, dessa vez eu quero jogar com estilo. Então quero aproveitar esse episódio para mostrar para vocês a minha querida e famosa Wii Tower! A Wii Tower é a última palavra em comodidade e segurança. Sem contar com o fácil acesso que ele tem a todos os tipos de acessórios de Wii, como os controles com suporte para 4 controles, seus nunchucks, um design arrojado, até mesmo suporte para sua Guitar Hero, além de um espaço reservado para você colocar os seus jogos e depois consultar as labels para você escolher que jogo você quer jogar, e com um local perfeito para você colocar o seu Nintendo Wii. E ele não corre o risco de cair de uma altura muito alta, porque ele fica seguramente aqui na parte de baixo. E o seu Wii pode ficar bem aqui ao seu lado, porque o importante mesmo é que essa barrinha fique em cima da televisão.
Oh. Alguém quebrou o dedo aqui? Até para você que possui as televisões de LED, plasma ou LCD, em vez de você usar o cabo comum de vídeo composto, você pode usar o cabo de vídeo componente, que possui muito mais entradas, e isso melhora a sua conexão de vídeo com a Progressive Scan. Quando formos usar os controles, é muito importante que você utilize a famosa strap, ou aquela fitinha que serve para prender o seu controle no seu pulso. Vamos saber o porquê. Vale lembrar também a importância da capa emborrachada do controle. Existem muitos tipos, como esta fininha aqui, que só serve para não sujar ou arranhar o controle, mas a mais importante é aquela que vem junto com o Wii, que é essa daqui. Viu a diferença? O controle fica muito maior e mais robusto, mas isso aqui é uma borracha muito resistente, porque não importa se você está preso à fita, o controle pode não voar longe ou acertar a sua TV, mas ele pode causar alguns certos acidentes, como acertar você mesmo ou as suas pequenas joias da família. Para quem não pode comprar capinhas originais, existem muitas paralelas, como essa daqui, que tem capinha para o seu Nunchuck e também para o seu Wiimote. Essa aqui no caso veio na cor verde e eu nunca cheguei a abri-la. O mais legal de tudo é que dá para ligar o jogo no controle. Porra, Nintendo, não pode, meu. Pilhas. Em 2007, a Namco lança um spin-off seguindo o estilo clássico do hack and slash de sua franquia de jogos de luta mais aclamada, Soul Calibur, com o título de Soul Calibur Legends. O jogo sofreu essas modificações, pois seu criador Tetsuya Akatsuka queria contar a história de alguns personagens do jogo de uma forma mais detalhada, fazendo com que o jogador participasse de cada momento dessa história. Por isso ele escolheu esse estilo de jogo, exatamente para contar melhor a história do jogo.
E a parte da história que é contada nesse jogo é exatamente aquele trecho da transição entre o Soul Edge e o Soul Calibur, onde conta principalmente a história do personagem Siegfried, aquele que tem a espada gigante, e como ele faz essa transformação para o personagem Nightmare, quando ele se aposta na terrível espada Soul Edge. No universo de Soul Calibur, existem duas espadas, uma que pertence ao mal, forjada no inferno, chamada Soul Edge, que dizem que contém a própria alma do capiroto, e ela se aposta de quem a possuir, dando poderes inimagináveis e imortalidade. E a outra espada é a Soul Calibur, que foi forjada por anjos, e que seu único objetivo é bloquear e destruir os poderes da Soul Edge. Mas como apenas a Soul Edge possui a vantagem da vida eterna, todos os grandes guerreiros do mundo almejam possuir essa espada. E apenas alguns poucos heróis sabem do mal que ela causará na Terra, e partem numa jornada para encontrar a Soul Calibur e evitar que isso aconteça. Então assim acontece a história de Soul Calibur Legends. Você irá controlar vários guerreiros clássicos da franquia, como o pirata japonês Mitsurugi, que almeja possuir a Soul Edge, sua namorada pirata Eve, a ninja Taki, que foi mandada pelo seu clã para deter a Soul Edge, Siegfried, que foi mandada em uma missão para encontrar a Soul Edge e trazê-la para o seu rei e senhor, entre outros personagens, cada um com sua história, que durante o jogo se cruzam. Isso cria um enlace entre cada personagem que só pode ser demonstrado nesse jogo, e isso acaba sendo muito importante para se entender a história de toda a série. O controle do jogo não é difícil. Alguns botões como pulo, esquiva e defesa aqui nos botões, e as espadadas, claro, tem que serem feitas pelo simples fato de você chacoalhar o controle que nem um louco. Então não importa se você está realmente defendendo espadadas, dando cortes que nem um doido. Não, basta você ficar masturbando o controle desse jeito e os golpes saem automaticamente. Se bem que isso tira toda a graça do jogo. Apesar de que o controle Wii foi feito para ser acoplado a acessórios, para tornar a experiência mais interessante. Não, esportivo demais. Macio demais. Clássico demais. Não. Élfico demais. Não. Será que eu já fiz isso? Não. Também não. Perfeito. Agora sim! A dificuldade do jogo e a diversão não faltam. É sério, a câmera é boa, os gráficos não são ruins, as lutas são sensacionais, os chefes são difíceis e desafiadores,
Claro que você vai ficar cansado de tanto chacoalhar o controle, mas mesmo assim vale muito a pena. Outra coisa legal que não poderia passar batido em Soul Calibur Legends é a sua tradição de sempre revelar um personagem secreto de alguma outra franquia convidada. E desta vez é um personagem do jogo Tales of Symphonia do GameCube, o Lloyd. Para quem não conhece, é um outro jogo muito bom que eu recomendo para o GameCube. O Lloyd possui a habilidade de manejar duas espadas, e é muito rápido e com golpes médios, mas se compensam pela velocidade, e é um forte aliado nas batalhas. Vale lembrar que Soul Calibur Legends pode ser jogado de 2 jogadores, em modo cooperativo. Isso torna a experiência ainda melhor. Mas se o jogo ele é tão bom assim, por que será que ele foi a pior venda da franquia? Justamente porque saiu para o Nintendo Wii. Não é por nada, mas o Wii sofria muito preconceito dos jogadores casuais, principalmente pelo fato de ser um console infantil, e também por ter fugido totalmente do estilo de jogo. Afinal, os fãs de Soul Calibur queriam mais sentar porrada um contra o outro, e não queriam nem saber da história. Vocês repararam que a maioria dos jogos de Nintendo Wii que eu falo aqui no canal estão no meu quadro Passou Batido? Isso é a prova de que o Wii tinha muitos jogos bons e adultos, mas que infelizmente passaram batido pelo simples fato idiota de que todo mundo rotula a Nintendo de infantil. Isso é um preconceito idiota e fútil, que infelizmente é influenciado pelas concorrentes que alienam os jogadores com jogos violentos e praticamente adota sua biblioteca de jogos só com jogos desse estilo. Sendo que a Nintendo é a única que ainda se preocupa em lançar tantos jogos para as crianças quanto para os adultos. Para quem tem o Wii e ainda não jogou Soul Calibur Legends, eu recomendo, tem uma ótima história, desafio, diversão e claro, tem Soul Calibur. E lembre-se, não importa de quando foi ou que jogo for, se foi muito bom e você não viu, passou batido.